não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, pedindo mais uma vez desculpa ao Carlos Pereira e aos nossos queridos telespectadores, que eu comecei o assunto e não terminei. Eu não sou de fazer isso. Mas vamos concluir agora, se Deus quiser. Então, esse ano eu fui de novo. Fui a Gadara, fui a Gerasa, só que Gadara, eu fui descobrindo, de acordo com os estudos, de acordo com as pesquisas, que existe na margem oriental do Mar da Galileia, do lado de onde seria, naquela época, Gadara, foi descoberto um outro local. Isso aí aqui é interessante, porque eu descobri que pode ser Gadara, Gerasa ou Gergesa, de acordo com, em Mateus é Gadareno, segundo Orígenes cita também, e depois o próprio Orígenes sugeriu o nome de Gergesenos, ou Gergesa e não Gadara, que ficava no território de Gadara. Como eu já falei, é Campinas, no interior de São Paulo, embora tenha a capital. E Carlos Torre Pastorino cita isso também na sua análise e nos seus estudos. Então vamos ver. O território de Gadara, onde nós visitamos, do lado de lá da Jordânia e do lado de cá do Mar Morto, nós chegamos a uma descoberta fantástica, que hoje esse local se chama Cursi. É o que era a antiga Gergesa. Gadara Gadê em hebraico é cerca, cercado. Então Gadara pode significar uma região de fronteira, região que separa, como fosse uma cerca separando, naquela época, separando Decápolis, essa região de Decápolis, de outra cidade da Síria, que também fazia parte de Decápolis na época. Então, Cursi, hoje, é um local que fica na margem oriental, como eu já falei para vocês, mas em 16 de dezembro de 2015 houve uma grande seca naquela região do Mar da Galileia, porque com a seca o mar baixou. E um grande arqueólogo, Miguel Nikolevski, descobre na margem oriental da Galileia as ruínas de uma cidade, que até então estava debaixo d'água, por causa do nível do Mar da Galileia. Então houve uma seca, ele baixou as irrigações, os canais que saem do Mar da Galileia. E ele disse que é a cidade de Cursi, em inglês, ou Cursi em hebraico. E era uma cidade judaica naquela época, que eu digo a vocês, eu agora mesmo estive lá, fotografei, tirei foto no local. Tudo tem uma razão de ser, viu, meu Carlos, meu querido Carlos Pereira, porque eu precisei ir lá em loco, porque eu tinha visitado Gerasa, Gadara, mas não tinha ido a Cursi, que agora, desde abril passado, nós estivemos lá. Finalmente, após dezenas de anos questionando a existência de uma cidade judaica no período de Jesus no lado oriental do Mar da Galileia, hoje mais do que nunca está comprovado
de que, na realidade, não se tratava de uma cidade grega, mas sim judaica. Então, era ali uma região, naquele território que chamava Gadara, que tinha essa cidade, mas era uma cidade judaica, como eles chamam. Por causa da grande seca, o mar da Galileia baixou tanto que pesquisadores da Universidade de Haifa se apressaram para investigar os indícios arqueológicos da região de Cursi e, para surpresa geral, eles não demoraram a encontrá-la. Mas não encontraram só isso, não. Encontraram uma outra prova importante. A presença da dominação judaica no lado oriental. O primeiro deles é o quebra-mar, que é semelhante ao que existe hoje em Tiberíades e em Migdal. E o segundo, a inscrição com letras hebraicas de palavras em aramaico, que são parte de uma dedicatória de um templo, o mais provável, uma sinagoga do V século da nossa era. Então, eu estive ali, e ali sim, ali você encontra essas sinagogas que nós visitamos, com mosaico bizantino, as escritas em um hebraico moderno, mas de palavras em aramaico. E outro detalhe, vizinho aonde tem a sinagoga, tem um alto, cheio de grutas, que poderia ser exatamente ali onde aquele obsediado vivia. Então veja que, por isso que eu digo a você, quem escreveu os evangelhos, sobretudo Marcos, que foi o primeiro, nunca viveu com Jesus. Então ele ouviu contar essa história. E ele, ao escrever o seu evangelho, aí são minhas deduções. Me desculpe a sinceridade e a franqueza. Eu tenho esse direito. Porque analisando o que fizeram com os textos, Jesus nunca escreveu nada. Jesus fez coisas maravilhosas, nós sabemos disso. Mas ele nunca escreveu nada. Tudo que tem narrado é que alguém contou o que ele fez, o que ele disse e o que ele não disse. E com certeza, quando Marcos foi escrever, ele não se preocupou de verificar que existiam ali duas cidades com nomes semelhantes, Gerasa e Gadara. E aí ele colocou Gerasa, o que é impossível. Os tradutores acompanharam, porque André Churraqui fala assim, os tradutores da Bíblia de Jerusalém falam assim, o nosso amigo Dr. Haroldo Dutra usa as mesmas coisas, foi atrás, porque é o que está lá, no original, do grego de Marcos. Mas como o evangelho não foi escrito em grego, foi em hebraico, no início, as primeiras mensagens, então, aí é outra questão, mas eu quero dizer a você o seguinte, que o nome, quando você encontra nome, quando você encontra geografia, é melhor você verificar do que você ir, porque eu tinha muita dificuldade em entender isso. Graças a Deus que eu estive lá e observei a realidade que Gergesa seria, inclusive ali desce um pequeno córrego que vai para o mar. Ali ao lado tem montanhas, como diz o Evangelho, subiu na montanha e se precipitou. Mas os porcos estavam ali, porque aquela região ali de Gergesa era um território onde tinha porcos. Como citam outros estudiosos, o local o Evangelho de Marcos atravessa o mar da Galileia e chega ao outro lado, mas eu quero citar o que diz Emmanuel aqui em Seara dos Médios. Essa passagem, além de ilustrar o processo obsessivo de subjugação, demonstra que um mesmo obsediado pode ser dominado por vários espíritos. É interessante isso. Nessa situação, a criatura não é mais dona da própria vontade, ficando totalmente dominada, à mercê das imposições dos perseguidores. A mente do encarnado, nessas condições, vive mergulhada em graves perturbações, tendo as energias físicas espoliadas ao longo do tempo pelo vampirismo degradante dos subjugadores, tão desarmonizados quanto ele. O obsediado, comumente classificado como portador de loucura, vive imenso suplício, totalmente alienado. Somente o Cristo para libertar o pobre homem, tão intimamente manobrado por entidades cruéis que se assemelhavam a um animal feroz, refugiado nos sepulcros. E Jesus o curou porque depois ele queria seguir Jesus. Despertando, ele queria seguir Jesus. E quando Jesus fez aquilo, as pessoas acharam que
ele não deveria permanecer mais ali naquela região. O espírito Amélia Rodrigues, conforme a psicografia de Divaldo Franco, nos fala em Gerasa, nos dando importante característica dessa região. Segundo sua informação, o solo desta província era ingrato, onde nada nascia, à exceção de espinheiros e cardos silvestres. Sua economia se destacava pelo comércio de porcos. Daí porque há os obsediados de Gadareno, Gerazeno, ou Gergesenos, que eu diria que seria Gergesenos em Gadara. Então Marcos hoje é o mais, eu diria assim, o mais real, o mais próximo da verdade. Marcos não, desculpe, Mateus. Mateus é o mais próximo da verdade. Marcos e Lucas não. Exatamente porque nenhum dos dois viveram com Jesus. Então eles não tinham conhecimento da geografia. Mateus sim, que acompanhou Jesus ali, trabalhava ali em Cafarnaum, ele trabalhava do lado ocidental e Cusce, ou Gergesa, ficava do lado oriental, então do lado oposto aonde ele estava. Mas existiu realmente o local, graças a Deus que nós encontramos, e hoje, quando eu leio essa passagem, eu vejo, isso é um exemplo do que pode acontecer quando a gente quer buscar no Evangelho uma verdade que a gente muitas vezes não tem certeza. Tenhamos cuidado com o que está escrito. Faça, como diz João, não acrediteis em tudo que os Espíritos vos disserem, mas antes verificais se os discípulos são de Deus. Então, ainda tem outras opiniões de teólogos que eu quero, como o programa terminou, no próximo programa, Carlos Pereira, eu ainda vou dar fazer algumas observações, continuando a resposta dos nossos telespectadores, mas eu vou fazer algumas observações importantes, porque como você está falando que o seu grupo estuda Evangelho, como você colocou aqui, então eu quero levar mais informações para vocês. Mas, em linhas gerais, se você falar hoje desse termo, fale de Gadara, mas não cidade, região. Que em Gadara, os Gergesenos, da localidade chamada Gergesa, foi com eles que aconteceu o fenômeno narrado no Evangelho de Mateus. Que Jesus fique com vocês, muito obrigado pela oportunidade e até o próximo programa. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o mundo maior em debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.